Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo mais cedo, primeiro de hoje, esse é o segundo, e vai ser o último, né? Amanhã eu deixo pra falar sobre a coletiva do Diniz e tal. E dizia, né, falei errado, que o retrospecto do Diniz não era bom contra o Botafogo. É bom sim. O retrospecto do Diniz contra o Botafogo, na sua história como técnico, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Mas eu falava, né? Isso é uma besteira, é uma bobagem, retrospecto para cá, retrospecto para lá, superstição, né? E tá aí. Mesmo com 9 vitórias, apenas 2 empates e 2 derrotas, o Vasco hoje não deu para o começo, não deu para a saída com o Botafogo. Às vezes você vê um jogo de futebol, você torce para que alguma coisa dê certo, uma jogada, uma situação, né? Rapidamente aqui, os 2 gols são clarividentes, que o Vasco não está preparado, não está treinado. A gente vinha vendo algum tipo de evolução. Parece que esses dias aí parados, né, da Copa do Mundo, transformaram o Vasco numa involução. Patético, né? No primeiro gol, os caras saem na transição rápida, sempre falei isso, né? Em dado momento o Vasco bota todo mundo no meio da área do Vasco e deixa os espaços abertos nas pontas, né? E cruzamento de um lado para o outro, o jogador depois chuta, o Léo Jardim rebate e o Arthur chega antes da nossa zaga, né? Falha, lenta, né? E o segundo gol é até mais covardia ainda, né? E a gente consegue tomar um gol de contra-ataque, não estando no ataque, estando no meio de campo. Inacreditável. Assim que saiu o gol do Botafogo, comentei com um amigo, falei assim, o Vasco conseguiu levar um gol de contra-ataque, estando no meio de campo, né? E levando 3, 4 jogadores contra 2 do Vasco. Ridículo, patético. Esse foi o Vasco de hoje, né? O Vasco não marca forte, ele cerca. E quem me acompanha aqui, vou fazer 2 anos em 1 de agosto, eu sempre falei isso, né? Dos times do Jorge Jesus e agora do Filipe Luiz. Eu vi o jogo do Flamengo com um amigo, depois ele viu o jogo do Vasco comigo, né? Já falei que aqui, até pela idade, né? 55, a gente fica maduro, não tem essa babaquice, essa rixa, somos rivais, mas não inimigos, né? E aí, lá em 2019, já o Jorge Jesus mostrava pro futebol o seguinte, jogar com a bola e correr atrás sem ela, né? E o Flamengo fez isso hoje, contra o São Paulo. Jogava com a bola e quando perdia era um Deus nos acuda, né? Aquela regra dos 5 segundos, né? 10 segundos. E o Vasco nada. O Vasco era lento e quando perdia a bola cercava. Jogadores trotando em campo. Não entendi coisa alguma que o Diniz fez hoje nas suas alterações. Não dá para entender, né? Colocar Alex Teixeira. E eu falei isso no meu vídeo. Olha, o Alex Teixeira está relacionado, vai entrar. Estando relacionado, ele vai entrar. Eu dizia isso. E ele foi o primeiro a entrar, né? Assim que o Vasco começou a fazer as suas alterações com o Diniz, ele botou o Alex Teixeira. E aí depois colocou o GB, que é um rapaz, um garoto que eu defendo bastante. Deu uma furada naquela bola de canhota ali. Jamais vou crucificar um menino. Jamais, né? Garré, a gente não sabe o que joga o Garré. Quem é Garré? Garré de onde, né? E o David, quando o David for entrar para jogar, talvez precise de bastante tempo ainda, de tempo de bola, né? O jogador voltou de uma lesão, demora, não é assim do dia para noite que ele vai jogar bem. O Vasco não tinha um esquema definido contra o Botafogo, ficou treinando quase um mês e a gente via chuveirinho o tempo todo, né? Chuveirinho o tempo todo. E eu falava, olha a zona de rebaixamento aí, né? Parece que por uma análise assim rápida da tabela,
não vamos ter a possibilidade de estarmos nessa rodada na zona de rebaixamento, porque o Vitória perdeu para o Inter e tal, né? O Vasco tem 4 vitórias contra 2 ou 3 do seu oponente, né? Então, é complicado demais. Um mês parado e chuveiro. Bola para cá, bola para lá. E em um dado momento ele tira o Coutinho. Ele tira o Coutinho e o Vasco fica sem criação alguma, né? Nuno morto. Não sei o que acontece com o Nuno, né? Não é aquele cara de intensidade, não entrega. De quando em vez ele aparece, mas não é o protagonista. Quem me acompanha aqui, eu falo que o Vasco não tem protagonistas, né? Notadamente, os times campeões têm um protagonista na zaga, um protagonista no meio de campo, um protagonista no ataque, e às vezes um time foda mesmo tem um protagonista como volante e um na criação. O Vasco não tem protagonistas, né? Patético. O Vasco levava contra-ataques jogando na intermediária, né? GB, já falei, Garré, entraram com 38 minutos, né? Complicado demais, muito complicado essa história aí, né? Coutinho também não pode reclamar muita coisa, não. Quando ele saiu, foi substituído, fez uma carla de poucos amigos, o Diniz abraçou ele, mas não fez por merecer aí a renovação, né? Essa notícia boa, né? O torcedor, Coutinho vai renovar, nosso cria, não sei o quê, renova. Num jogo pra valer, o Coutinho não aparece. Num jogo pra valer, Nuno não vai aparecer, né? Nós não temos jogadores que apareçam nos jogos pra valer, né? Então é triste a gente ficar vendo aqui, né? O Piton errando os 2 gols que o Vasco levou foram nas costas dele, né? E outras jogadas também. O Diniz bateu no Piton o tempo inteiro e parece que ele vive no mundo da lua, né? E o Paulo Henrique é aquele negócio, PH. Jogos bons e jogos ruins. Hoje, 2 ou 3 vezes ele perdeu a bola dentro da área, tentando sair jogando, né? Agora, mérito do Botafogo, pô. Jogou aí o final do Mundial, né? Podem dizer que o Botafogo não é isso, não é aquilo, mas é melhor que o Vasco. O Botafogo é melhor que o Vasco. E em um vídeo que eu fiz ontem, eu falava, vamos ter o que a gente chama de choque de realidade. O Vasco vai entender que 12 times, 10 times são melhores que ele. E os outros são iguais, juntinhos ali, né? Vitória, Juventude, não é muito longe não, né? Dureza, amanhã é domingo, depois segunda, terça-feira já tem um jogo contra o Del Valle. Parece que os jogadores não descansaram, né? Um time sem disposição, sem raça, parecia cansado em campo. E não obstante eu gostar do trabalho do Diniz, não sei o que o Diniz fez, o que ele não treinou, né? Porque a gente hoje não mostrou superioridade numérica, não teve jogo apoiado, não teve transição nem rápida, nem média rápida, né? Um bando. E na verdade um bando não, né? Já falei isso aqui algumas vezes, né? Um bando, quando vai saltar um banco, um vai com o maçarico pro cofre, outro abre a porta lá para alguém entrar no cofre, outro vai com uma arma para render os seguranças, outro fica no carro para sair. O Vasco nem bando era, que o bando é organizado, né? Terrível, medonho, desanimador, né? Mas vamos aguardar aí. Não tem jeito, fazer o quê? Arredar pé, abandonar o Vasco, dizer que eu entrego os pontos, isso jamais vai acontecer, né? Seguimos aqui nossa saga de termos um time do coração e sofrer por ele, enquanto os outros aí, de quando em vez, beliscam títulos e o vascaíno é beliscado quando dorme sonhando com algum título, alguém vai lá e belisca, acorda, pô, hora de trabalhar, né? Hora de estudar. Lamentável. Se gostou do meu canal, inscreva aqui, Vasco Análise. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.